Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à aula número 5, 6. É a aula 6, cara, do curso de introdução ao Android, né? A gente aprendendo aqui a linguagem Java, tal, que permeia o negócio todo. E hoje a gente está continuando o assunto que a gente viu na última aula, quinta-feira, que por acaso já está no YouTube, gravadinha, bonitinha, lá disponível na página do nosso curso. É, por que o tópico de hoje é legal? A gente está vendo ele com calma. Eu não quis fazer uma aula só com ele e tal. A gente está falando de sessions. A gente vai ver hoje um pouquinho sobre a hierarquia de exceções que a gente estava comentando na última vez que a gente falou sobre esse assunto, né? Então, assim, a gente tinha uma hierarquia de exceções, que eu vou até diminuir aqui mesmo a tela, foge aqui do escopo onde está sendo gravado. A gente tem uma hierarquia de exceções que a gente comentou na última aula. Deixa eu botar aqui, voltar para vocês. A gente estava falando sobre os exemplos de exceção, né? E a gente falou que as exceções elas têm esse processo, né, de como uma classe, entendeu? E que a gente pode criar. Aí a gente está apresentando aqui hoje, né, a hierarquia das exceções. Então, da mesma forma que você tem uma hierarquia de pacote de projetos normais no Android, no Java, por exemplo, você tem tipos de exceção que elas obedecem uma hierarquia, tipo de coerência mesmo, tudo bonitinho. Então os objetos eles têm as exceções elas podem ser lançadas, né? Throwable, aí tem as exceptions e as errors. Aí as erros são do tipo out of memory, stack overflow. Aí as exceções a gente tem a IO exception, interrupt exception e tem as runtime exceptions. Aí essas aqui tem a index out of bound, no pointer exception, arithmetic exception e esse index out of bounds, uma delas famosa é o array out of index, né? E a gente tem esse conceito de não checadas, checadas e tratáveis, que isso aqui acho que quando a gente começa a programar em Java de maneira profissional, a gente começa a entender que faz parte do processo de desenvolvimento tratar exceções toda hora, entendeu? Aí a gente tem que entender esse conceito aqui. Então, o que são essas exceções que a gente viu aí? Tem as exceções que não são checadas, porque ela pode ocorrer, mas não necessariamente ela precisa ser tratada, ela não te obriga a ter um bloco de tratamento, entendeu? Que são todas as exceções que o sistema possui, que elas herdam da classe runtime exception. Tem as exceções checadas, que significa é, quando você está compilando e existe uma classe que ela tem capacidade de, ao acontecer um erro, ela lançar uma opção checada, você é obrigado, entendeu? É obrigado a checar essa opção, entendeu? Então todo mundo que herda da classe exception, com exceção da classe runtime, você vai precisar checar. São os erros de compilação, se você não tratar elas. Então assim, o Java não deixa você compilar. Tipo, vai dar o erro lá, pá. Você tem que tratar a exceção tal, você tem que pegar a exceção tal. É, e tem exceções que são graves, entendeu? Que elas não tratam, elas não são tratáveis. Lembra aquele exemplo que eu falei para vocês? Tem erro que não é para ser tratado, assim, tipo, porque se acontecer é porque o programa está entrando numa situação de rodar perigosa para quem está usando o sistema. Então, naquela hora ele cai. Então, é o falta de memória. Lembrando, falta de memória, vai cair a máquina, cara, vai rebutar. Então é um negócio estranho. Stack Overflow, o que significa? O programa está entrando está ocupando espaço, saiu da pilha, ele vai começar a entrar na área de memória que não é dele. Tem outras coisas rolando ali que ele não deveria estar entrando. Então, assim, esses são os tipos de erro que ele não vai poder permitir que você continue rodando. Coisas importantes quando a gente entende isso aí é o seguinte. Então, aí o pessoal, tá, o código reclama que eu tenho que tratar. O que é tratar uma exceção, professor? Entendeu? Aí eu sempre gosto de falar, porra, eu tento a gatinho, que é o try catch, entendeu? Você tem um bloco de código que você coloca. Dentro desse bloco de código é onde acontece, onde você executa um código que tem potencial de gerar uma exceção. Por isso que tem essa palavra, vou tentar, é o try, entendeu? Então, dentro de um bloco try é onde acontece a execução de um bloco que
possivelmente, se alguma coisa muito chata acontecer, ele lança uma exceção. Se ocorre tudo legal, ele vai embora. Tentou com sucesso, bacana. Caso aquele bloco que você não queria que eu lançasse uma exceção, lance uma exceção, aí você pega no catch, entendeu? Então é um segundo bloco que acontece. É como se fosse um if else, entendeu? Mas a brincadeira toda desse if else é o seguinte: é o if, assim, se dentro do if acontecer tudo certo, sai do if. Se alguma coisa dentro do if der errado, ele vai pro else, entendeu? Então, no caso das exceções checadas, o tratamento é obrigatório, entendeu? Então, assim, tem coisa que você pode checar ou não, vai depender do tipo de erro. Então, tá aqui o exemplo dele. Tá aqui o try, aí você coloca o bloco de que pode gerar exceção. Que exemplo tipo esse aí, professor? Fazer uma conexão, abrir um socket, ler alguma coisa da rede, tentar conectar com uma placa externa, algum dispositivo de hardware diferente e tal. Eles têm potencial de gerar exceção. Aí tem os tipos de. Aí você pode fazer vários catches, é como se fosse um if. Pá, 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 pá. E no final tem um bloco que ele é opcional. Ele é opcional. O que é esse opcional? Não sei se você lembra do comando switch que tem aquele bloco default, entendeu? É tipo esse cara aí, entendeu? Ele sempre vai ser executado, entendeu? Por que ele precisa ser sempre... A gente já discutiu já por que ele, mas assim, tem uma razão de ter um bloco que você pode querer sempre que ele seja executado ao entrar nesse bloco aqui. Então, imagina que isso aqui é um switch, uma situação engraçada. O primeiro bloco é como se fosse a condição do switch, mas ele é uma execução de uma lógica. E os else if aqui são os tipos de exceção que ele pega. E tem um default aqui no final, fine, né? Que vai sempre ser executado. Independente se cai em catch ou não. Deu tudo certo, vai no fine. Deu um catch, vai no fine também, entendeu? Então vamos lá. Como é que é uma execução normal? Acontece o try, acontece o que? Aí assim, pô, executou o cara normal? Beleza. Não houve nenhum erro, ele vai direto pro final. Show de bola. Acontece uma exceção, tipo a exceção do tipo, outro tipo de exceção. Porque as exceções têm uma hierarquia. E vocês ainda podem, sim, enriquecer a hierarquia, né? Então você tem a exceção que aconteceu aqui. Ah, eu tentei abrir um socket. Pô, aí o socket caiu. Entendeu? Pô, aí lançou outro tipo de exceção. Ele executa esse bloco de código que está bem aqui e depois executa o final. Entendeu? Sempre. Entendeu? Então lembrando, qual é a regra? Try e marca o bloco, entendeu? Deve ser seguido de nenhum ou mais catches, tá? E o final é sempre opcional. Por que esse cara aqui é sempre executável? Porque vamos supor que vocês abrem um socket que vocês querem fechar. Vocês abrem um stream de dados que você quer fechar. Você quer aloca um negócio de memória, você quer naquele momento dar nu naquele pedaço de memória. Lembra que eu falei para vocês que não tem uma forma específica de a gente dar um delete, um desaloc, né, em Java. A gente explicitamente não tem uma forma de você desalocar a memória no Java. Mas você pode controlar a hora que você quer que o Garbage Collector apague alguém. Se você for muito malandro, ou se você for muito engenhoso na forma de gerenciar as referências para os seus objetos. Se você souber que um objeto só tem uma referência no código inteiro, se você jogar nu naquela variável que contém aquela referência, aquele objeto perde a referência dele e o Garbage Collector vai lá e destrói ele. Então, às vezes tem lugar dentro do Finder que você vai jogar nu em algumas variáveis que guardam referência que você quer que apague aquele cara. Então, o Finder ele tem esse objetivo de você limpar recursos que você abriu no teu try, entendeu? Então esse que é o objetivo. Eu posso usar o Finder para fechar recursos que eu abri antes do cara? Pode, cara, mas assim, o ideal é que esse cara seja executado para fechar coisa do try, porque ele faz parte do bloco do try catch, entendeu? Try catch finally, tá? Então, essa aqui é a ideia. Ah, professor, na hora do catch eu precisei abrir um recurso doido lá para fazer alguma coisa. Pois é, então fechei também no Finder. É para isso que serve o Finder, né? Ele funciona dentro daquele escopo do try catch que vocês estão usando, tá? Aqui um exemplo, ó. A gente tem um teste de exceção. Aí esse aqui a gente vai pegar o cara clássico, ó. A gente tem um vetorzinho aqui, um arrayzinho de tamanho 3. Lembrando, esse cara aqui então vai de 0, 1 e 2. Entendeu?
E aqui eu tenho um for, ele vai tentar um try, que vai fazer um for que vai tentar alocar 0 nesse array. Só que ele vai até 3, ó. Aí o que, que vai acontecer? Ele vai, ao executar esse cara aqui, lembrando, pessoal, quando eu executo esse cara aqui, normalmente no meu código, ele não lança, ele não obriga a gente a usar um try catch. Sim, ele é aqueles erros de runtime, lembra? Erros de runtime, eles não obrigam você a fazer esse tipo de coisa. Outros tipos de erro, como a gente falou ainda agora, elas vão te obrigar na hora da compilação de pegar o cara, entendeu? Por que isso aqui não acontece, professor? Porque o Java não tem capacidade de executar o código por você, um código desse tipo aqui, e decidir, esse código aqui vai dar erro, entendeu? Esse código aqui vai executar, vai parar, tal. Ele não analisa de forma semântica o nosso código, ele analisa de forma sintática. Então, assim, como o Java não entende o código, ele não vai poder dizer assim, cara, toda vez que o cara der um para, ou o cara tá percorrendo o vetor, vai dar erro. Ele não sabe, ele não consegue te dizer isso, então ele não te obriga. Agora, quando você abre uma conexão de rede, você está comunicando com um dispositivo externo, aí ele já fez, sabe, bicho, aqui é da natureza desse negócio aqui da pau. É, porque pode estar fechado, pode não ver alguma coisa e tal. Aí ele lança esse tipo de exceção. Então, esse é um caso que você, opcionalmente, o Java não, assim, ele te permite usar o try, que seria até o ideal, entendeu? Para você pegar esse tipo de coisa aqui. Então tá aqui, ó. Com esse erro aqui, ele vai lançar o array out of bounds exception, que vocês já estão vendo aqui. Aí, ó, pô, dá um erro no vetor e tal. É, todas as exceções, tipo assim, ainda tem uma brincadeira sobre como a gente escala as exceções. Como assim, professor? A gente sempre começa o catch mais próximo do teu try, o mais específico possível. Aí você vai descendo, colocando os mais genéricos. Por quê? É, você nunca sabe. Tipo, eu tenho noção de que esse meu código aqui pode gerar alguns erros, assim, específicos. Ah, eu pode dar um erro de exceção aqui, de tamanho do vetor. Eu posso dar um erro aqui de um arquivo que eu queria ler, mas o arquivo não existe. Ou então eu tenho uma falha de permissão para ler o arquivo, que é bem comum, tá? Quem programa back-end sabe isso. Você tem um arquivo que você lê lá no servidor, você precisa criar um arquivo no servidor, alguém faz um deploy novo lá tal, aí esquece de abrir, de autorizar um usuário, ou esquece de abrir um certo diretório no servidor para escrita e leitura daquele usuário, aí quando o processo vai lá e vai tentar ler o diretório, escrever no diretório, lança um erro de autorização, entendeu? Então, esses erros que você já sabe, você coloca lá no começo, mas acontece às vezes de, pô, isso aí ali pode lançar um erro que eu não consigo pegar todos os casos ainda, eu não consigo entender. Aí o que, que o cara faz? O cara pega esse catch exception, que é o mais geralzão de todos, entendeu? Aí realmente você quer pegar o erro que está acontecendo aqui. Aí o que que, ó, aí no finalzinho, terminou o bloco do try catch, aí tem o final do programa. Esse cara aqui, ó, quando ele roda, entendeu? Ele entra no primeiro catch dele e sai, tá? Então é só um que vai entrar. Beleza. Então por isso que eu digo, se você não colocar nenhum, ele entraria aqui no exception, tá? Professor, se eu sempre vou pegar um erro, por que eu preciso pegar vários tipos? É porque dependendo do erro que você vai pegar, você pode fazer um tratamento diferente. Por exemplo, esse negócio de arquivo. Eventualmente você pode ter um diretório lá no teu servidor, no barra temp, alguma coisa do tipo assim, que ele é aberto para escrita para todo mundo. Então, eventualmente acontece um erro no diretório normal, você pode jogar um log, alguma coisa nesse diretório específico. Não é o erro de escrita no arquivo é diferente do erro de abertura de socket. Então, você pode querer tratar coisas de forma diferente. Então, por isso que se você colocar no exception só, você não vai saber como tratar ele. Então, esse cara que acontece mais realmente para logar mesmo um erro novo, entendeu? Então, acho que essa é a ideia de você como você usa os try-catches, tá? Outro exemplinho que aconteceu aqui agora, entendeu? É, nesse caso aqui agora, o que que aconteceu? A gente botou o erro geral aqui, ó, entendeu? O geralzão que aconteceu aqui em cima, entendeu? É, travou aqui. Quando esse cara executou, aí o que aconteceu?
que esse cara aqui não pegou o erro. Quem pegou esse erro foi esse cara aqui, ó. Foi a exceção geral, entendeu? E aí o que aconteceu? Ele detectou, cara, bicho, o erro que eu tô querendo pegar não é aquele que eu tá pegando aqui, entendeu? Então, assim, ele avisou assim, você já tá, na hora que você tenta compilar, o Java já te avisa, cara, tu já pegou esse erro que esse cara aqui pode gerar num bloco mais abaixo, ajusta o teu código. Então o Java vai te dar um help nessa hora aqui, tá? Então é importante você lembrar disso porque o Java fica de olho nesse tipo de assim, ele sempre vai querer que você pegue tipo, alguns tipos de exceção no momento certo, tá? É, outro exemplo que está aqui bem legal aqui, né? Então assim, finally. Então assim, você executou esse cara aqui, o finally sempre executa, não importa o que aconteça, tá? Então é um negócio bem interessante nesse caso aqui. Pode dar pau? Dá. Aqui o que aconteceu? O erro foi causado, não foi. A exceção assim, tipo, a exceção aconteceu, mas ela não foi tratada. Então, por isso que o cara coloca aqui, ó. Exception, thread main, Javalang, array of bounds 3, teste de execução linha 7 tal. Então, aqui é a situação onde o erro é tratado. Você vê que o erro é tratado, ó. Quando o erro você dá o catch no erro, você vê que o programa não trava. O programa vai até o final, ele executa. Ó, ele vem aqui, ó, executa até o finalzinho direitinho. Quando o erro ele é executado com um problema, aí o que acontece? Você causa o erro, ele executa o finder, independente do erro, ele executa o finder, aí o programa crasha. É que ele não aconteceu esse cara aqui, tá? Então tem muitas situações aí que vocês têm que estar ligados. Aqui é a situação que acontece, uma tratativa, tem o catch, entendeu? E o erro rola. Só que o que acontece? Vamos supor que aconteceu o erro aqui, que foi lançada a exceção, ele pegou a exceção, aí houve geral tratando. Lembrando, aqui a gente não colocou um catch específico para array out of bounds. Aí o exception roda normal. Aqui foi colocado um return para sair do código, entendeu? Então, só que assim, ele sai do código a qualquer hora? Não. Primeiro ele, ó, executa o find. Galera, o find ele executa toda hora. Dentro desse bloco aqui, ele faz parte do bloco, tá? Então, por mais que você tenha chamado o return aqui, ele vai executar o find e sai. Ele não executa todo o código. Então, é só para vocês não confundirem a hora que o final ele acontece. Tá? O final sempre vai acontecer. Mas ele é a última coisa que acontece antes do bloco do código sair. Tá? Então, assim, aconteceu uma exceção, ele vai colocar. O Java vai pedir para você colocar a exceção mais genérica no final. Sim, as específicas ele vai pedir para você tratar antes. Então, é uma coisa que o compilador Java faz por você. Tá? Deixa eu passar aqui, que isso aqui são partes mais específicas. Agora eu quero, assim, como é que a gente cria uma exceção, pessoal? Eu tô programando aqui com o meu Java, com o meu negócio, eu quero gerenciar, pô, eu tô ligando com uma placa que tá ligando com o motor e o motor não responde. Eu tô ligando com uma câmerazinha, não tá vendo fluxo de imagem, eu tô querendo processar um negócio, ela não tá vindo. E como é que eu faço para gerenciar as minhas próprias exceções? Então, como é que você faz? A gente usa aquele mesmo princípio de herança que você viu na última aula. Então, você vê qual é o tipo de exceção, a natureza da exceção que você está gerando, entendeu? Escrevendo num lugar que não existe, lendo num lugar sem autorização. E você estende. Então você tem que ler, ver um pouquinho a hierarquia das exceções que estão disponíveis e você vê qual é que está lá. Então você tem um file not found exception, entendeu? Que seria aqui esse desenvolvedor achar que, pô, eu vou tratar encontrar um arquivo que eu vou precisar ler e não encontrei lá no meu diretório. Então, um arquivo de configuração que eu preciso para configurar alguma coisa e não está lá no diretório no início da minha execução. Então, ele cria uma classe, estende essa classe aqui, aí você escolhe fazer a sobrescrita daqueles métodos que você acha mais legal, entendeu? Olha uma coisa interessante. Quando você vai fazer esse cara aqui, entendeu? Você tem que tentar entender se a sua exceção tem algum método importante. Por exemplo, o arquivo não encontrado exception, esse cara aqui, ó, você já pode imaginar quem é esse cara aqui. É o construtor desse cara aqui. Beleza, tá.
Quando esse cara aqui é executado, recebendo aquilo que ele recebe da File Not Found Exception, quem que ele chamou aqui? Aí você, porra, eu aprendi isso com o professor Moisés. Ele chamou o construtor do File Not Exception recebendo esse cara aqui. Ah, mas ele também escreveu um construtor, ele também fez uma sobrecarga. Olha que aqui está acontecendo as duas coisas simultaneamente. Uma sobrescrita e uma sobrecarga. Está acontecendo uma sobrescrita do construtor. Está acontecendo a escrita desse construtor aqui chamando o construtor original do File Not Found Exception. E está acontecendo a sobrecarga desse construtor com uma nova assinatura que não recebe nenhum tipo de parâmetro, entendeu? E esse cara aqui, ó, ele executa esse cara aqui de baixo passando, ó, esse arquivo aqui. Então, esse construtor aqui está chamando esse construtor aqui, que é o construtor original, que executa o construtor da classe da hierarquia anterior dele. Então, por isso que a gente fala, dentro do Java, cara, a gente usa muito os conceitos de orientação a objeto. Assim, tipo, é muito complicado você ser um desenvolvedor Java eficiente se você não entende a orientação a objeto profundamente. Então, aqui no caso está acontecendo essas três coisas ao mesmo tempo. Então, uma sobrecarga de uma sobrescrita de um método que a gente está chamando aqui por hierarquia um construtor. Vamos lá agora aqui, o null pointer exception. Então, assim, você tem um null pointer exception que você quer sobrescrever no seu caso, que é uma extend runtime. Olha como é que ele chama aqui direitinho. Então, você vê como é que o Java reutiliza muito dessas coisas que a gente está internamente do Java isso aqui já, tá? Então, tem um laboratório que vocês já devem ter feito, tal, de exceções, está aberto lá já desde o ano passado, né? Vocês já estão fazendo tal, então já está lá aberto. Por que isso aí, professor? Porque eu já queria entrar no Android um pouco hoje. Por quê? É um conteúdo grande, tem muita coisa de demonstração, vou ter que parar muitas vezes aqui o slide para mostrar algumas coisas para vocês, principalmente porque professor Java andou mudando muita coisa aí, o pessoal do Android andou trabalhando bastante nos últimos anos aí, últimos meses, então vamos dar uma olhada lá. Então, a parte de exceções aqui, de exceções acaba aqui. Agora vai começar a parte de Android. Então eu vou fazer uma pequena brincadeira. Eu vou parar a gravação aqui para fechar esse vídeo nesse assunto. Aí eu vou rapidinho reiniciar a gravação daqui a pouquinho só para a parte de Android, tá? Então rapidinho.